Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. Glória a Deus, a todos que estão conectados, que Deus abençoe o seu dia, o Senhor ilumine a sua vida em nome de Jesus. Louvado, santo, o Senhor que nos une num só espírito, num só coração. Glória a Deus, que o Senhor possa nos sustentar neste dia, nos dar direção, que o Senhor possa nos dar discernimento em nome de Jesus, que o Senhor possa acolher agora aqueles que estão enfermos, doentes, fracos, que o Senhor possa dar saúde, que o Senhor possa curar as suas enfermidades em nome de Jesus. Senhor, guarda os irmãos que estão, Pai amado, neste momento levando a Tua palavra nos lugares remotos, nos lugares difíceis, nos lugares de batalha. Senhor, guarda a vida dos Teus santos, Pai, em nome de Jesus, que possa mover o coração, Pai. O coração, Pai, esse coração grato, esse coração que possa suster aqueles que estão na obra, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada irmão e a cada ouvinte em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos estar com o coração dilacerado, meus irmãos. Nós temos que fazer aqui, meus irmãos, investir. Eu sempre digo, invista nas boas obras, invista no amor, invista na misericórdia, porque o nosso galardão sai daí, meus irmãos. Nosso galardão sai daí. Então precisamos estar com amor. Nós lutamos contra uma dureza do nosso coração, uma resistência do nosso coração. Aleluia. Muitas vezes o Espírito Santo nos toca exatamente porque a dureza é tanta, porque o Espírito Santo vem, às vezes, coloca essa vontade dentro de nós de sermos participantes das obras de Deus, e muitas vezes nós não ouvimos e acaba endurecendo o coração novamente. A carne, meus irmãos, a natureza humana, ela resiste, ela não quer compartilhar. A natureza humana, ela é avarenta, ela é egoísta. A carne só pensa nela e naquilo que lhe interessa. Mas a gente já falou do amor incondicional, o amor de Cristo, o amor de Deus, e nós precisamos viver esse amor, meus irmãos. Precisamos estar vivendo no conselho de Deus, não no conselho nosso, porque a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem os nossos caminhos são os caminhos de Deus. Precisamos ter essa humildade, porque o Senhor diz que antes o Senhor dá maior graça aos humildes, mas Ele resiste ao soberbo. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia. A humildade para alcançar a graça, meus irmãos. Nós só vamos ter a humildade, andar humildemente na presença de Deus. Aleluia. Nós não podemos nos apartar da simplicidade de Cristo. Jesus, Ele se fez o mais humilde dos homens, meus irmãos. O rei, que era Deus, se despojou do seu reino e viveu no meio de nós como o mais humilde dos homens para nos ensinar a humildade e a simplicidade. Glória a Deus. Jesus partilhou do pão junto com os necessitados, com os famintos. Jesus andou no meio dos pecadores, dos doentes e dos enfermos. E nós também, meus irmãos, temos que andar na simplicidade no qual Cristo andou. O mundo busca os palácios, o mundo busca os prazeres, o mundo busca todas as coisas, a sofisticação, o que mais nós vemos. Imagina no tempo de Jesus sendo Deus, o Filho de Deus, Ele veio, se faz o mais humilde dos homens, homem experimentado, homem de dores, homem que foi criado exatamente numa humildade e numa simplicidade, mas que também no seu tempo já havia alguma coisa mais sofisticada, os palácios, aqueles que buscavam e granjeavam os poderes e as glórias do reino do mundo. Eu quero dizer que nós precisamos trabalhar, meus irmãos. Se nós pegarmos desde o princípio, quando Deus criou o homem, levei a mensagem que Deus colocou o homem no jardim para ele lavrar e cuidar e guardar o jardim, meus irmãos. Nós vemos que Deus, quando criou o homem, não deixou ele sem ocupação, não. Deus já ocupou o homem para ele não ficar ocioso. Imagina que naquele tempo Adão não conhecia o fruto da ciência do bem e do mal. Adão, numa
maquinava nos seus pensamentos nenhum tipo de pensamento egoísta, avarento, de medo, de angústia, de temores. Ele estava ocupado ali para guardar o jardim, para cuidar do jardim, estava ali para lavrar o jardim, como diz lá no livro de Gênesis 2. Meus irmãos, todos nós temos uma ocupação. Deus não nos colocou aqui na terra para a gente ficar na rede tomando água de coco. Não, meus irmãos. Muitos se aposentam com uma certa idade, até novos ainda. Conheço pessoas com 40 e poucos anos se aposentou e já não quiseram mais fazer mais nada da vida, parece que já tinham cumprido o seu papel na vida aqui terrena. E a maioria das pessoas, quando tem essa mentalidade, como eu já tive essa mentalidade lá atrás, bom, vou trabalhar, vou me esforçar, depois quando eu tiver certo tempo de idade, aí eu vou sossegar, vou curtir a vida. Eu vou curtir a vida. E eu digo, nós não fomos colocados neste mundo para curtir a vida, meus irmãos. Nós estamos neste mundo para apresentar os nossos trabalhos a Deus, meus irmãos. A palavra diz que tudo que nós fazemos, seja por obra, seja de palavra, nós fazemos para o Senhor. Nós temos que fazer a obra do nosso Deus. Aleluia. Tudo que vier à nossa mão, nós temos que fazer de toda a nossa força, meus irmãos, de todo o nosso empenho. Não podemos fazer as coisas murmurando, porque a palavra de Deus diz que tudo que nós fizermos que não é de fé é pecado. Meus irmãos, se eu vou fazer algo que eu acho que não é de Deus, eu não vou fazer, para que eu não seja condenado pela minha incredulidade. Mas quando eu tenho a direção do Espírito Santo de Deus, quando eu estou cheio da presença do Senhor, meus irmãos, o Espírito Santo me dá o discernimento das coisas que são de Deus e das coisas que não são de Deus. Aleluia. Por isso que nós precisamos orar em todas as coisas, para ver se Deus realmente está em cada área da nossa vida ou em cada decisão. Porque nós pensamos, meus irmãos, quantas vezes eu já me peguei pensando em alguma coisa e quando realmente eu vou orar, Deus me mostra uma outra situação, meus irmãos. Não é porque eu leio a palavra de Deus, não é porque realmente eu tenho o Espírito Santo de Deus que eu não vou ter pensamentos próprios meus. E muitos dos meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. As pessoas acham assim, porque tudo que eu falar é a direção de Deus. Não, meus irmãos, nem tudo que eu falo é a direção de Deus. Aleluia. A não ser que eu esteja revestido como agora, eu estou falando da palavra, estou falando das coisas de Deus. Mas quando eu realmente tenho a minha meditação, meus irmãos, talvez eu vou fazer algum negócio, eu vou me envolver em alguma coisa, eu tenho meu pensamento. E muitas vezes esses pensamentos que eu tenho não são os pensamentos de Deus e nem a vontade do Senhor. Porque os pensamentos de Deus são muito mais altos que os meus e a direção do Senhor são outras. Então eu faço planos. O sonhar é do homem, mas o realizar é de Deus. Muitos dos nossos planos na nossa vida às vezes são frustrados porque não são a direção de Deus. E eu dou glória a Deus por isso, meus irmãos. Porque muitas vezes, se eu tivesse tomado os meus passos, a minha vontade, a minha direção, eu teria errado o caminho muitas vezes. Eu dou glória a Deus porque Deus não permitiu. É tremendo quando a gente ora e Deus não responde, Deus não age. Às vezes a gente fala, Senhor, mas eu estou aqui fazendo, buscando, e o Senhor... Meus irmãos, porque às vezes você quer ir para o sul, Deus quer te mandar para o norte. E às vezes você quer ir para a China e Deus te quer em outro lugar. Talvez Deus te quer na Itália. Aleluia. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus e nem os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. Mas eu digo, meu irmão, se nós apresentarmos os nossos caminhos ao Senhor e confiar nele, aleluia, nós podemos ter um desejo no nosso coração, uma vontade do nosso coração. Mas a palavra diz lá no livro de Provérbios 3, para nós apresentarmos todos os nossos caminhos, fazer conhecido
todos os nossos caminhos ao Senhor. Nós precisamos fazer conhecidos, meus irmãos, porque Deus nos livra do laço, Deus nos livra do engano, meus irmãos. Às vezes você quer fazer uma sociedade, agora você fala, tem uma pessoa que realmente ela conhece muito dessa área, e ela realmente tem uma capacidade, ela já tem até, é uma pessoa que tem um potencial para investir, e ela está me chamando, puxa, agora eu acho, olha aí, agora eu acho, o problema é o achômetro, né? Porque nós ligamos a situação favorável. Puxa, a pessoa conhece exatamente a área. Eu não tenho dinheiro, mas ela tem dinheiro. Olha isso, meus irmãos. Aquilo, ela estimula a nossa vontade, o nosso interesse, e muitas vezes, Deus está falando, meus irmãos, e muitas vezes tudo está propício, unir o útil ao agradável. E você orou a Deus? Não. Aí você se envolve. Olha quantas e quantas vezes a gente vê as pessoas entrarem em negócios. Eu lembro uma certa vez que eu estava em São Paulo, há muitos anos atrás, estava orando na casa de uns irmãos, e aí tinha uma irmã e ela estava se envolvendo numa sociedade com um ímpio. Estava até orando e até Deus me usou naquele momento. Eu falei, irmã, Deus não tem negócio, não é para a irmã estar fazendo negócio com essa pessoa, porque não vai dar certo. Meu irmão, ela não ouviu e fez o que ela fez pelo seu coração. E passou um tempo, meus irmãos, que o negócio realmente acabou tomando um grande prejuízo, enganada. Então, é isso que nós precisamos entender, meus irmãos. E olha que Deus falou, hein? Mas as pessoas querem ouvir? Não. Porque quando o coração, meus irmãos, quando o coração está já tomado, meus irmãos, quando a decisão já está tomada dentro do coração, meus irmãos, para mudar, por isso que a Bíblia diz, enganoso é o coração. Acima de todas as coisas, enganoso é o coração, porque o coração, ele é corrupto, ele nos corrompe, meu irmão. Ele se corrompe. A palavra de Deus diz não, mas o coração, meus irmãos, está corrompido. Está corrompido. Então, imagina que você está envolvida aí, uma pessoa realmente errada do mundo, mas o coração já se corrompeu, meus irmãos. O coração já se corrompeu. E você às vezes está orando, ai Senhor, é para mim ficar com essa pessoa. E Deus fala, não é para você ficar com essa pessoa. Porque você está se deixando levar pelo coração. Meus irmãos, não podemos se deixar levar pelo coração, meus irmãos. Não podemos se deixar levar, ainda que você não tenha dinheiro nenhum, ainda que você esteja cheio de dívida, mas vem alguém e fala assim, olha, eu tenho todo o dinheiro, né? Tenho todo o dinheiro, vem participar comigo. Meus irmãos, nós precisamos vigiar sobre a terra. Nós precisamos vigiar em todas as áreas da nossa vida. Não podemos vender a salvação. Não podemos vender a salvação, meus irmãos. A salvação ninguém pode comprar, meus irmãos. O Senhor, Ele fala de muitas maneiras conosco e nós precisamos vigiar. Nós não podemos fazer como Esaú. A Bíblia diz que Esaú, ele vendeu a sua primogenitura por uma refeição, meus irmãos. Ele desprezou exatamente a bênção de Deus sobre a sua vida por uma refeição. Eu digo, quantas pessoas, meus irmãos, não têm realmente desprezado a sua salvação pelas coisas momentâneas deste mundo, meu irmão? Muitos, por quererem ser felizes ainda nesta vida, acabam cometendo muitos erros. Quantas pessoas já peguei, pessoas que estavam dentro da igreja, eu digo, faltou até maturidade espiritual. Eu digo, por que as pessoas hoje, elas casam, estão dentro da igreja, casam dentro da igreja, e daqui a pouco elas estão se separando, daqui a pouco estão se juntando com outra pessoa, daqui a pouco casam. Meus irmãos, isso é adultério. E os adúlteros não vão herdar o reino dos céus. Aí, de vez em quando, pego os irmãos que vêm me contra-atacar. Eu não aceito isso, pastor. A gente tem que ser feliz, Deus nos fez para ser feliz. Ao coração aí. Quer dizer, as minhas razões, as minhas vontades, elas querem anular o mandamento de Deus? Não, meus irmãos, não podemos
anular o mandamento de Deus de maneira nenhuma, nem pelas nossas vontades, nem pelo nosso coração. Nós temos que ficar, não podemos vender a nossa salvação. Se o teu marido, a gente é normal, ou isso que está acontecendo, que não é normal, não pode ser normal, mas é normal para as pessoas que estão dentro dessas instituições religiosas, um casa e descasa, casa e descasa. Eu digo, tem as pessoas nem convertidas estão. Porque eu digo, uma pessoa que está convertida ao Evangelho, uma conversão. Nós vamos falar aqui de uma conversão. Quando você realmente tem uma maturidade na palavra de Deus, quando você tem um temor na palavra de Deus, meus irmãos, você não vai adulterar. Não vai. Porque você conhece a palavra. Aleluia. Você sabe que você tem um Deus fiel, um Deus zeloso. E você não vai vender a sua alma para o diabo por um prazer realmente da nossa natureza humana, meus irmãos. Porque esse prazer, ele é da natureza humana, meus irmãos. O prazer do sexo, ele é um prazer da natureza humana. Então, nós precisamos entender, meus irmãos, que nós precisamos controlar. Nós não podemos realmente deixar nossa carne realmente se vender. Por isso que o Senhor diz que nos deu um espírito de domínio próprio. Nós temos que dominar a nossa natureza, nós temos que dominar a nossa fraqueza, meus irmãos. Nós temos que dominar os nossos impulsos para não nos vendermos. Nós vemos que Esaú, num impulso, vendeu por um prato de refeição a quem? Como diz lá no livro de Hebreus, no livro de Hebreus, repetindo o que está no livro de Gênesis. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Está lá no livro de Hebreus 12:12. Amém? Meus irmãos, a palavra do Senhor diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Você quer bênção na tua vida? Você quer bênção na tua vida? Você quer a unção de Deus na tua vida? Aleluia. Você quer ter paz na tua vida? Toma o caminho do Senhor. Anda nos mandamentos de Deus. Nós temos que se render debaixo da mão poderosa de Deus. Porque você vai ter dias de paz, aleluia, dias de saúde, dias que realmente vai ter o gozo de Deus na sua vida, glória a Deus. A tua alma se aquieta, a tua alma, ela descansa no Senhor. Independente, meus irmãos, porque as pessoas estão preocupadas. A nossa natureza está preocupada com o amanhã. Há uma angústia dentro das pessoas. O mundo para. As pessoas, muitos estão perdendo muito dinheiro, muitos estão perdendo emprego, muitos estão perdendo tudo. Está uma situação realmente difícil e vai ficar pior, meus irmãos. Porque isso é um efeito dominó. Não precisa ser nem espiritual para ver isso. Não precisa nem ser espiritual. Isso, qualquer pessoa realmente vai enxergar que as empresas não estão produzindo, há um desemprego, então isso tem uma tendência de piorar. Não é sendo pessimista, é só você fazer uma análise. Agora, no mundo espiritual, meus irmãos, nós vemos que isso traz uma carga dentro da vida das pessoas. A preocupação, há uma preocupação com o dia de amanhã, o que eu vou ser, o que eu vou ter, o que eu vou pagar, né? Uma angústia. Porque as pessoas estão vivendo neste mundo, meus irmãos, para tentar fazer, aqui como diz o velho dito, um pé de meia, uma sustentação, para tentar encontrar um tempo de paz na sua vida. Eu vou trabalhar tanto tempo agora, vou guardar um dinheiro, depois eu descanso. É isso que nós estamos tentando falar, meus irmãos. Isso é vago. Nós não podemos colocar nossa confiança nem em carro, nem em cavalos, meus irmãos. Nós não podemos confiar. Por causa de um vírus, o mundo perdeu todo o controle. E eu digo, meus irmãos, não há segurança no mundo em parte alguma. Nada é seguro, nada é eterno. E nós precisamos entender, meus irmãos, só para você entender que toda a economia, toda a segurança, todas as bolsas de valores, todos os homens mais intelectuais, os maiores investidores do mundo, meus irmãos, ninguém pode fazer nada, se Deus realmente permitir que o vento passe. Meus irmãos, nada. E tudo isso, meus irmãos, imagina só essa situação. E as situações dos sinais futuros vão ser muito piores do que esse.
Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para você buscar ter um sustento, glória a Deus, amém, mas se a tua vida não estiver edificada na presença de Deus, todas as demais coisas neste mundo é vão, é vaidade. Então a palavra de Deus diz: busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se eu não estiver firmado em Deus, não adianta milhões, meus irmãos. O que adianta eu ganhar o mundo todo e perder a alma? Foi que Esaú fez. Esaú começou uma vida errada, casando com mulheres estrangeiras, porque Deus estava separando a linhagem de Abraão, de Isaac, para ser uma linhagem realmente pura, para não se contaminar com as mulheres estrangeiras. Mas nós vemos que Esaú realmente, ele perverteu todas as coisas de Deus. E nós não estamos aqui para perverter os mandamentos de Deus, meus irmãos. Nós estamos aqui para andar nos caminhos do Senhor. E nós precisamos olhar para a nossa vida e ver como que nós estamos se portando como cristão neste mundo. Como que nós estamos se portando como cristão neste mundo? Nós estamos andando no mundo realmente e nos separando, ou nós estamos nos contaminando? Eu pego ali o Salmo 50, começando no 16 até o 23, diz assim: mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos, em tomar a minha aliança na tua boca, visto que odeias a correção, lança as minhas palavras para trás de ti? Quando vê um ladrão, consente com ele, e tens a tua parte com os adúlteros. Solta a tua boca para o mal, e a tua língua compõe engano. Assenta para falar contra o teu irmão, fala mal contra o filho de tua mãe. Essas coisas tem feito, e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arquirei e porei por ordem diante dos teus olhos. Ouvi, pois isto, vós que se esqueceis de Deus, para que eu não faça em pedaços, sem haver quem os livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Salmo 50, meus irmãos. Tudo tem que estar baseado na palavra de Deus. Se você pegar a palavra de Deus não é para você abrir de vez em quando assim, como o livro da sorte. Quero ver se Deus fala comigo aqui. Abre lá um versículo. Então, não, meus irmãos. A Bíblia, ela tem que ser realmente meditada por completo, desde o princípio até o fim, de Gênesis a Apocalipse. Nós temos que meditar nela, porque ela é alimento para a nossa vida, para a nossa alma. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela nos instrui em todas as coisas. Está aqui a vida. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a escritura, meu irmão, ela é apta exatamente para nos alimentar, nos ensinar, nos corrigir. E eu digo, quando você vive a palavra de Deus, meus irmãos, você está vivendo no reino de Deus. Quando você vive na palavra de Deus, você está vivendo o reino de Deus aqui na terra. Você quer viver o reino de Deus aqui na terra? Muitos oram a oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino, faça assim na terra como no céu, faça a tua vontade. Nós temos que entender, meus irmãos, para viver o reino de Deus aqui na terra, nós temos que conhecer a Deus. Como que eu vou conhecer a Deus? A palavra de Deus diz: prosseguir em conhecer ao Senhor. Nós temos que conhecer a Deus. O único jeito de eu conhecer a Deus, meus irmãos, Ele nos deixou a sua escritura, aleluia, para que nós possamos o conhecer. Nós não conhecemos Deus só de ouvir falar, meus irmãos. Não, nós conhecemos Deus pelas escrituras sagradas, que nos faz conhecido, e também pelo seu Espírito, meu irmão, aleluia, que Deus se revela a nós através do seu Espírito, e nós conseguimos ouvir a voz do Senhor, como Jacó, aleluia. Deus quer maturidade espiritual.
Deus quer ter um relacionamento íntimo com cada um de nós, meu irmão. É um relacionamento íntimo, glória a Deus. Deus quer manifestar sua glória na sua vida de um jeito cheio de paz, cheio de harmonia. Deus não é um Deus de confusão, Deus não é um Deus de contrito, meu irmão. Aleluia. Mas Deus se manifesta pela sua paz na nossa alma. A nossa alma é que está aflita. A nossa alma que está ociosa, meus irmãos. E muitas coisas que nós ouvimos de Deus, muitas vezes, dá um atrito dentro de nós. A natureza carnal, ela se atrita com a palavra de Deus. A nossa natureza, quando ela está errada, meu irmão, e quando ela não quer ouvir a Deus, e quando ela não quer ser corrigida, ela fica angustiada, meus irmãos, porque é uma reação. Há uma reação exatamente. Quando você pega uma pessoa que ela está com o propósito de fazer uma coisa, e você chega para ela e fala assim, olha, Deus não está nesse negócio, meu irmão, há uma reação, isso é normal. Eu já falei com muitas e muitas pessoas orando, e Deus de repente me revela e fala, olha, essa pessoa não é para você, olha, esse negócio não é para você fazer. Nossa, as pessoas, meus irmãos, nem falam mais comigo, muitas vezes, mas depois passa um tempo, elas voltam e falam, olha, me perdoe, Deus te usou para falar comigo, eu não aceitei e quebrei os meus caminhos todos errados, deu tudo errado, perdi tudo. Olha, tive um relacionamento, fui enganada, fui traída. E é desse jeito, meus irmãos. De primeiro momento, você tem um sonho dentro do seu coração. Aí, vem alguém e fala, não é. Aí, a reação que tem dentro de nós, que nós temos uma natureza carnal. Ninguém gosta de ser repreendido. Todos nós queremos estar perfeito. As nossas decisões, você toma uma certa decisão e vem alguém realmente e fala que a sua decisão foi errada, aquilo causa uma reação dentro de nós. Mas é aí aonde que eu quero chegar, meus irmãos. Nós precisamos andar no caminho de Deus, na direção de Deus, na vontade do Senhor. Glória a Deus. Amém? Deus usa as pessoas em diversas formas, em diversas áreas, aleluia, mas cada um tem que estar na vontade e na direção de Deus. Busca o Senhor antes de fazer qualquer coisa, ore ao Senhor, e se Deus não está respondendo, meu irmão, não faça, eu orei, Deus não respondeu, fui. Como muitas vezes eu falo assim, você orou para Deus? Eu já orei, pastor. Eu falei, já? E o que Deus fala? Eu não sei porque eu orei. Uma coisa é assim, você que se comunicar com Deus. Muitas vezes, como eu falo muitas vezes, você tem uma filha que ela fala assim, pai, eu vou no shopping, tô saindo, tchau. Você deixou? Não, ela só comunicou que ela estava saindo. Ela não esperou você falar, filha, não vai. Você não falou nada, você não concordou. É muitas vezes a nossa oração para Deus. A nossa oração não é falar, Senhor, eu quero montar um negócio com aquela pessoa, Senhor, eu vou montar, Senhor, abençoa. Aí você já fala, Senhor, abençoa esse negócio, meu Deus. Você não perguntou, Senhor, me dá, Senhor, uma resposta, meu Deus. Move se o Senhor está nesse negócio, meu Pai. Aleluia. E se Deus não fala nada? Deus não falou nada, acho que ele não está se incomodando, vou lá montar. Não, meus irmãos, se Deus não está falando nada, não vá. No silêncio de Deus, meu irmão, você não faça. No silêncio de Deus você aguarda. Aleluia. Porque Deus está falando. No silêncio de Deus você não faça. No silêncio de Deus você aguarda. Aleluia, glória a Deus. Porque se Deus não está falando, meu irmão, é que os teus pensamentos e os nossos caminhos não estão alinhados com Deus. Porque pode ter certeza que se a tua vontade é a vontade de Deus, a resposta é imediata. Aleluia. Então, meu irmão, glória a Deus. O Deus não nos deixa confundidos, meus irmãos. Deus não nos deixa confundidos. Muitas vezes eu vou buscar no Senhor e Deus não responde, eu fico quieto. Aleluia. Aí logo lá mais na frente, eu vi que se eu tivesse feito do jeito que eu queria, eu ia perder muito. Ia fazer coisas erradas. E Deus realmente me levou para um outro caminho. Aleluia. E a gente tem que aprender a esperar. Espere
espera com paciência no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não se estribe nos seus próprios pensamentos, meu irmão e minha irmã. Essa quietação da alma precisa tirar do seu coração. Não andeis inquietos com coisa alguma. Glória a Deus. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele. É Ele, deixa Ele dar direção para você, minha irmã. Aleluia. Porque os pensamentos do Senhor são muito mais altos. Glória a Deus. Aquele que nos assiste, aquele que conhece os nossos dias, precisa aquietar essa alma, precisa, senão você começa a vender os teus caminhos por um prato de refeição, por um prato de lentilha. Meus irmãos, vamos ficar firmes com Deus. É tremendo que o Senhor colocou um caminho na nossa vida. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: e ali haverá uma estrada, um caminho que chamará o caminho santo. O imundo não passará mais por ele, mas será para aqueles os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão os caminhos. Ao livro de Isaías 35:8. Amém? Esse é o caminho, meus irmãos. Esse é o caminho. A estrada, amém? Um caminho santo. Deus está pondo um caminho santo para nós, meus irmãos. O caminho santo, por ele não vai passar o imundo, meu irmão. Se Deus nos colocou um caminho santo, o imundo não vai passar por ele, meus irmãos. Deus nos separa da imundícia do mundo. Deus nos separa da contaminação do mundo, meus irmãos. Mas a Bíblia diz que até os loucos não errarão o caminho. Sabe os loucos? Aquele que o mundo diz assim: isso aí está fora do juízo, isso aí não bate bem. Essa pessoa não é muito certa para o mundo. Mas Deus é o Deus que move nos corações e usa as coisas fracas do mundo, as coisas nécias, meus irmãos, as coisas sem valor, as escórias, e transforma essas vidas realmente para seguir o caminho. Aquela pessoa era um drogado, era um vagabundo, era tudo. É isso que o mundo fala, né, meus irmãos? Mas Deus pega os loucos realmente e faz andar no caminho santo. Aleluia. E eles não vão errar mais o caminho. É isso que Deus está fazendo, meu irmão. Aleluia. Agora, aqueles que são sábios neste mundo, eles não podem enxergar o caminho, meus irmãos. Porque os caminhos do Senhor é loucura para a sabedoria humana, meus irmãos. É loucura. E eu digo, nós precisamos andar exatamente na direção, na palavra de Deus. Nós somos filhos de Deus para andarmos na palavra de Deus. Como Jesus foi obediente até a morte por obedecer o Pai e o nosso Pai Celestial, nós temos que obedecer. Aleluia. Eu digo, Deus tem bênção sobre a tua vida. Deus tem paz sobre a tua vida. Aleluia. Você só precisa se encaixar exatamente dentro da vontade do Pai. Você precisa aquietar todo o seu ser. Precisa aquietar a sua alma, meus irmãos. A alma do homem é como um sorrisal. Sabe como o sorrisal? Você joga o sorrisal na água, o coração do homem é desse jeito. Deus veio para tirar esse fermento dentro do coração do homem, essa fermentação, essa inquietação. Aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus. Nós precisamos aquietar a alma, meus irmãos. Uma alma inquieta, ela não ouve a Deus. Uma alma inquieta, ela não consegue ter uma relação com Deus, meus irmãos. A inquietação com o mundo, a inquietação, eu vou passar fome, eu vou ficar desempregado, não vou ter aposentadoria, o que vai ser da minha vida, não vou conseguir. Meus irmãos, isso é uma inquietação da alma. O Senhor diz, não andeis inquieto com coisa alguma. Toda essa inquietação, ela separa você de Deus. E as pessoas vivem dia após dia nessa inquietação. Levanta de manhã, dorme de tarde, levanta de manhã, uma inquietação dentro da alma. E o Senhor diz, descansa em mim. É para descansar no Senhor. Pastor, eu não vou fazer mais nada? Não, você vai fazer, mas descansando em Deus. Aleluia. Buscando o conhecimento de Deus. Você tem que pegar a tua alma e fazer ela descansar em Deus. Você tem que tirar essa fermentação dentro da sua alma. É muita agitação, muita preocupação. Você não vai conseguir acrescentar um côvado com toda a preocupação. A tua preocupação não vai resolver coisa nenhuma. Pega essa preocupação e se preocupe em aprender as coisas de Deus. Aí que tira a tua preocupação do mundo e põe a tua preocupação agora. Não, eu preciso estudar a Bíblia, eu vou buscar a Bíblia. Se você tivesse toda essa ansiedade para buscar Deus, ia ser tremendo, meu irmão.
Ah, como ia ser tremendo. Se você pegasse toda essa preocupação que você tem, essa inquietação para andar no mundo e conquistar coisa do mundo, e colocasse essa força para buscar o Senhor, você estaria uma benção. A Bíblia diz: amará o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, aleluia, de toda a tua força e de toda a tua sabedoria. Aí, de vez você pegar a tua força e a tua sabedoria, empregar ela para buscar o reino de Deus, o conhecimento de Deus, você põe ela no mundo. Você põe tudo no mundo. Você põe a sua força, a sua capacidade para ser alguém no mundo. Para ser alguém no mundo, para ter uma estrutura no mundo. E realmente, 0 de Bíblia, 100% de mundo. Aí tem uma alma inquieta. Porque a alma, meu irmão... A alma é uma verdadeira fermentação de inquietação. O mandamento de Deus é para nós buscarmos o Senhor, meditarmos nos seus mandamentos para que possamos ir bem em todos os nossos caminhos. E eu digo, sem formação realmente na palavra de Deus, sem estar cheio do Espírito Santo, meu irmão, o homem é carne. E o homem na carne, meu irmão, é tribulado, é inquieto, é cheio de ansiedade, é cheio de preocupações, meus irmãos. Mas Deus, ele veio para tirar toda essa angústia de dentro do nosso coração. Veio tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, para sermos instruídos na obra de Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Deus de misericórdia, Pai de glória, aleluia. Tu és o Deus que fala conosco em todo momento, Senhor. Tu és o Deus que nos enche da tua sabedoria, do teu poder, da tua glória. Senhor, manifesta sobre a vida de cada irmão, Pai amado. Senhor, tu és o Deus que move, Senhor, todos esses marcos antigos que estão dentro de nós, Pai amado, que move toda esta inquietação. Tu és o Deus que nos ensina o caminho, Pai amado, para nós tirarmos toda a imundícia, ainda que há dentro de nós, Pai. Ah, Senhor, toda esta inquietação que está dentro desses corações, Pai, que o Senhor possa mover, Senhor, que eles possam aprender de Ti, Senhor, para ter esta mansidão dentro dos seus corações, Pai, em nome de Jesus. O Senhor venha mover agora, Pai. Ah, Senhor, que o Senhor venha tocar naqueles que estão enfermos, meu Pai, que o Senhor venha trazer a sustentação para aqueles, Pai amado, que estão à derivas, Pai amado, que estão pisando, Pai amado, não sabe aonde, mas Tu és o Deus, Pai, que ainda que a gente esteja pisando sobre as águas, Tu és o Deus que nos sustenta, meu Pai. Ah, Senhor, estamos andando por caminhos, Pai amado, que possamos não estar enxergando, mas, Senhor, Tu és o Deus que nos toma pelas nossas mãos e nos guias pelo caminho certo, pelo caminho eterno, meu Pai. Que o Senhor venha dar direção a cada irmão, a cada irmã, quebrando toda esta força tenebrosa do inimigo, Pai, que tem assolado as suas vidas, Senhor, com toda essa angústia, Pai amado. Renova neles, Senhor, um caminho novo, Pai amado. Aleluia, glória a Deus, que o Senhor possa tocar naqueles que estão enfermos neste momento, Pai. Ah, Senhor, levanta aqueles que estão acamados, abatidos, Senhor, toca, guarda aqueles que estão na frente do trabalho, meu Pai, levanta eles, Pai amado, que toda enfermidade, toda opressão seja neutralizada, e o Senhor abençoe a cada irmão, a cada ouvinte, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Cadê os irmãos do glória a Deus e aleluia? Vai lá no mural, meus irmãos. Vai lá no mural. Deixa o recado. Amém? De glória. Recado de paz. Amém? Cheio de harmonia. Vamos ver se os irmãos se comunicam. Tem aí os irmãos aí de todos os lados. Amém? Então vamos se comunicar. Vamos engrandecer o nome do Senhor. Amém? Engrandecei o nome do Senhor comigo. Glória a Deus. Fica na paz em nome de Jesus. Amém.